E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutindo aqui as últimas notícias do nosso Vascão, família vascaína. E a missão Orediano, é isso mesmo, vazou a foto aí, né, do Luiz Melo jantando com o meio-campo aí argentino, com os empresários, com o jogador. É missão aí pra tentar trazer o camisa 10 do Vasco em 2023. E aí vai ficar a pergunta, pô, Thiagão, será que vale tudo isso para trazer o meio-campo argentino? Eu quero trazer aqui uma análise do jogador, uma curta análise. Se você quiser ver a análise completa, eu vou deixar aqui o canal Futuri sobre aí o Orediano. E eu vou passar aqui um trecho, porque a família vascaína, segundo a análise aí do canal, ele pode ser o Arthur, né, no sistema tático aí do Barbieri, que tinha lá no RB Bragantino. Então, pô, o Arthur era um papel de protagonista lá no RB, então entendo que o Orediano vai ser um reforço aí importante. Então, já que o Vasco está lá na Argentina, surgiu o nome aí do lateral direito que joga lá no Colón da Argentina. Será que vai chegar aí junto com o Orediano e substituto do Andrés Santos? Falou aí no Gabriel Menino que o Palmeiras acabou recusando a proposta. Será que o Vasco comentar? E os outros dois nomes, sei lá, hein? Hércules do Fortaleza, e também surgiu aí o nome do Leonaldi, né? Que volante que jogou aí pela Ponte Preta na segunda divisão. É isso mesmo, família. Aí não cabe não, né? Pô, tem que ser um jogador mais aí alto nível, porque o André era o principal jogador do nosso time, família vascaína. Antes da gente comentar sobre isso, eu quero trazer aqui uma opinião do jornalista da ESPN, sempre tô trazendo aqui, né, para acrescentar no nosso debate, porque falou dessa venda aí do Andrés Santos. E o negócio é o seguinte, a gente não tem que ficar aí muito preocupado com essa questão da venda, é difícil a gente sempre entra nesse debate, poxa, vão comprar o André por esse valor, mas vão acabar vendendo lá por muito maior, né? Inclusive tem, por causa de curiosidade, né, tava vendo aqui o Enzo Fernandes, esse jogador que foi muito importante aí para a conquista da Argentina, ele foi comprado pelo Benfica por 12 milhões de euros. E aí, as últimas informações que eu estava acompanhando aqui, o Benfica recusou uma proposta pelo jogador por 100 milhões de euros. E aí eu quero pegar aqui a opinião desse jornalista da ESPN, não ficar muito, porque ele diz, não fica muito preso nesse valor, que é difícil você comparar com uma futura venda lá no mercado europeu. Mas como esse dinheiro vai ser gasto aí dentro do Vasco da Gama? Se liga só. Eu acho que assim, esse é o tipo de negociação que não dá pra gente discutir muito, querer dizer que, mas a SAF não SAF. Não tem muita discussão. A gente tá falando de uma negociação de 40 milhões de euros. Ela não é nem tão normal assim entre times médios da Europa. Quer dizer, uma negociação de 40 milhões de euros por um jogador de 18 anos, eu acho que pelo menos tem esse lado positivo. É claro que todo mundo lamenta que o Endrick vai embora tão cedo. A gente vai ver 1 ano e meio dele e quando ele completar 18 anos ele vai embora. É claro que a gente lamenta o André ir embora com 18 anos de idade também, mas pelo menos os clubes brasileiros estão começando a ser remunerados com algo mais próximo daquele que é o padrão europeu. E eu acho que assim, você nunca vai chegar exatamente no padrão europeu, e isso é compreensível, porque você não sabe, né? O jogador muitas vezes ele sente na transferência, ele muda de país, ele não consegue render a mesma coisa, as dificuldades de adaptação. A gente falava há pouco do Flamengo, falamos do Gabigol, falamos do Pedro. Pedro acho até que menos, porque ele quase não teve chance. O Gerson, quer dizer, são todos jogadores de altíssimo nível que foram para a Europa, alguns tiveram mais oportunidades, outros menos, e voltaram. O Arana. Ou estão voltando, o Arana. Então, assim, quando o cara paga menos do que pagaria para uma outra equipe da Inglaterra, ou uma equipe da Itália, ou da Espanha, ele está pagando menos porque o risco, evidentemente, é maior. Não foi um cara ainda comprovado naquele ambiente. Mas você vender, né, do ponto de vista lógico, racional. Eu acho que o torcedor ele tem todo o direito de ficar triste, de ficar chateado e tudo mais. Mas racionalmente falando, e acho que a gente aqui tem que fazer as avaliações mais do lado racional do que do lado emocional, é o tipo de negociação, 40 milhões de euros, que acho que não tem muito como discutir. E claro, agora o olhar beleza, entraram ou entrarão 40 milhões de euros. Onde esse dinheiro vai ser utilizado, como o Vasco vai contratar. Aí a gente entra na coisa, pô, você tem um dinheiro desse, você vai contratar, para pegar o exemplo do Suárez, você vai contratar o Suárez? Acho que não faria sentido para quem tem um projeto mais de longo prazo, tal. Claro que para o Vasco faria menos sentido ainda, mas eu acho que agora é olhar para o que vai ser feito com esse dinheiro.
esse dinheiro não dá para discutir muito a venda de um jogador por esse valor. Exatamente, né, família vascaína? De que forma esse dinheiro vai ser gasto aí para reforçar o elenco, para a estrutura, para bater parte da dívida? Isso é uma curiosidade que a gente tem, né? Até entendendo uma joia que o Vasco tem aí, que tá lapidando e que eu entendo que vai ser a maior venda do Vasco da Gama, por se tratar também de jogar na frente, que é o Ryan, né, família vascaína? A última informação tá na tela para vocês, ó, que o Vasco, a multa rescisória pode chegar aí a 80 milhões de euros. E é sim uma multa que vale aí o potencial do jogador, porque na base ele destrói, e espero que o Vasco, quando ele subir aí pro profissional, esteja com um time ajeitado, um time competitivo, para que esse potencial possa aparecer e aí o Vasco conquistar, construir uma grande venda por esse atleta que mostra muito potencial, então é muito dinheiro. E é claro, vamos ver como a 777 vai trabalhar esses recursos aí, família vascaína. Falando agora aí no substituto do Andrei Santos, ontem a gente comentou aqui, né, sobre o Hércules do Fortaleza, gosto muito do jogador, tava até vendo uma votação, né, que a Net Vasco faz aí, se você gosta do nome do jogador, e a torcida do Vasco gostando bastante do nome do Hércules. Até falei aqui que é um jogador muito bom, cara, 22 anos, rápido, forte, marca bem, chega bem na frente, fez 4 gols no Campeonato Brasileiro, por exemplo. O Andrei fez 8, né, se eu não me engano, na Série B. Ele fez 4 na Série A, então equivale. Mas eu acho que é um jogador que, poxa, não chega ainda no potencial do Andrei, no que o Andrei representa. É um jogador, como citei no vídeo de ontem, né, pra chegar e ser aquela aposta, aquele jogador que futuramente o Vasco pode ter uma venda. É sim um jogador interessante, mas não sei pra substituir o Andrei. E hoje também surgiu o nome aí do Leonaldi, né? Leonaldi é um volante que disputou a última Série B aí pela Ponte Preta. E aí, cara, não acho que cabe nem comparação ou não cabe para trazer, para tentar substituir o Andrei ou para ser um jogador na função. O Leonaldi é um jogador que prioriza muito mais a marcação do que o Andrei. O Andrei é um volante realmente completo, né? Um cara que marca muito bem, sai jogando, chega na frente, então o Leonaldi não tem essas características. Pode ser um jogador que possa ser uma aposta, e aí nesse modelo de contratar jovens jogadores e vender futuramente, até entendo. Agora, para substituir o Andrei Santos aí, não concordo não, família vascaína. E aí, vamos falar dessa missão aí, né? Orediano, Luiz Melo jantando aí com os representantes e também com o jogador, né? Tentando trazer ele aqui pro Vasco da Gama. O Vasco que já se acertou aí com o Vélez Sarsfield, mas o jogador entende, junto com seus empresários, quer jogar no futebol europeu. E aí, com certeza, o Luiz Melo foi falar do projeto, da torcida, né? Do que realmente ele pode construir aqui no Vasco, se jogar bem, chegar motivado e aí pegar talvez um mercado melhor, um time melhor no futebol europeu do que ele vai pegar agora. Então, tudo isso deve estar ali em debate, em negociação. Espero que ele possa acertar com o Vasco e chegar aqui motivado. Antes de a gente falar um pouco mais dele, quero falar sobre o Messa, né? Um jogador que também o Vasco está interessado aí, né? Pra lateral direito. E aí até fiz esse exercício no vídeo de ontem, né? Falando aqui, ó, vamos colocar pra dentro de campo. O Vasco está interessado aí no Alex Duarte, né? Que é um jogador, um zagueiro que pode jogar pelos dois lados, mas a gente entende que ele vai jogar pelo lado direito porque o Vasco já tem o Léo. Então, Alex Duarte, Léo, o Piton, que deve acertar também, e o Messa. Seria aí um bom sistema defensivo. Alguém conhece o Messa aí? Deixa aqui nos comentários. Se a gente entender aí que o Kehler pode acertar com o Vasco, seria aí esse sistema defensivo do Vasco para 2023, tá bom? Diz aí nos comentários, mas é um lateral aí que o Vasco tá atrás, né, família Vasco, porque não tem opções, como já foi dito aí pelo Barbieri, pelo Paulo Brax. O Paulinho tá treinando já no profissional, mas é um projeto futuro, então o Vasco tem que sim correr atrás aí de no mínimo 2 laterais, e tem o nome aí desse jogador, o Messa, família vascaína. Antes da gente pontuar aqui mais sobre o Orediano, sobre essa reunião aí, eu quero trazer aqui essa análise do canal Futuro. Eu vou deixar aqui o link do canal, porque é um canal show de bola, faz análise sobre os treinadores, né, a maneira de jogar e também jogadores, e aí ele fez essa análise aí do Orediano e o que ele pode contribuir aí pro nosso Vascão. Se liga só. O Luca Orelhano, ele é um ponta-direita canhoto que joga predominantemente aberto na equipe do Vélez, mas que, em vários momentos quando o time está construindo, ele vem buscar essa bola no meio espaço, né, que é o espaço entre o lateral e o zagueiro adversário, para abrir o corredor pro lateral. Então, a gente está falando de um ponta-direito canhoto, que tem como uma das suas principais características, e eu vou mostrar outras ao longo do vídeo, esse passe às costas da defesa adversária. É um jogador bastante inventivo nesse sentido, né? Se tem companheiros que conseguem atacar essa zona, ele vai conseguir criar. Ele recebe mais aberto pela direita, vai buscar o corte pra dentro. Vou mostrar pra vocês até a questão dos dribles, né, que acaba sendo aquele drible um pouquinho mais pra dentro, mas os motivos pra isso. E aí encontra o companheiro, veja como ele engana bem a marcação e toca as costas da linha defensiva já pro seu companheiro receber dentro da grande área e buscar esse tipo de finalização. Nessa zona, quando ele recebe, ele já busca rapidamente algum companheiro que vai atacar esse espaço. Então é muito importante pro Orelhano
não só ele receber essa bola em condição do 1 contra 1, mas ter companheiros que vão atacar essa linha defensiva, né? Porque ele tem qualidade para encontrar esse tipo de passe, ó, em conduções médias distâncias, né? Ele consegue fazer esse tipo de condução e encontrar o companheiro pronto para finalizar e conseguir fazer o gol. Até mesmo em alguns momentos quando ele recebe nesse 1 contra 1, se tiver alguém, né, mais distante que vá receber essa bola em profundidade, ele pode utilizar um passe mais longo, aquele passe cavado. Então, em alguns momentos, não foi uma característica predominante dele, mas em alguns momentos ele fez isso. Ele também é um jogador que pode ser ele a atacar o espaço e receber nas costas da linha defensiva adversária. E aí, então, conseguir fazer o passe para dentro da área e a finalização aí já de um gol mais fácil, onde ele criou a assistência. Quando ele ataca esse tipo de espaço, né, olha só, ele recebe agora nessa zona, né, entre lateral e zagueiro da equipe do River Plate. Recebe em velocidade e aí busca o cruzamento com a perna direita. Para cruzamentos, eu vou mostrar depois para vocês a questão de utilizar o pé não dominante, né, que é o direito. Para cruzamentos ele consegue, né, ele tem essa capacidade, até porque já está muito adaptado a receber essa bola em profundidade. Mas não é o jogador que vai buscar a todo instante usar a perna direita, mas para cruzamentos ele consegue. E aí faz aquele cruzamento um pouquinho mais para trás para algum companheiro já chegar finalizando. Agora, uma característica que pode vir a ser aproveitada do Orellano, e que o Barbieri já utilizou no Arthur, na equipe do Red Bull Bragantino, é esse ponta que recebe num contra um, e aí ele vai tabelar com o centroavante para trocar de corredor. Ó, ele vai conduzir a bola, então ele já está mais por dentro, vai utilizar o 9 como pivô e já vai receber, né, para o outro lado. Ó, ele toca, aparece, já recebe e cria a oportunidade lá para o outro lado, uma chance de 2 contra 1. Então, pode ser que o Barbieri venha aproveitar essa característica aí de tentar usar o 9 como apoio e aí ele tocar e aparecer a todo instante. Aí, né, família vascaína, pela análise, com certeza é um jogador que vai contribuir demais com o Vasco, contribuir com o nosso centroavante, que é o Pedro Raul. Ele bate bem na bola de perna esquerda, né, cruzando ali por dentro. Pedro Raul é um cara bom na cabeça. Pode também, como foi a análise aí, esses cortes pro meio, como o Arthur, ele comparou o Arthur, seria lá no RB Bragantino, no sistema de jogo do Barbieri, fazer o pivô. Então pode ser uma dupla aí muito interessante pro Vasco aí em 2023. Eu acho que as características casam no Pedro Raul, um centroavante de pivô, bom na bola aérea, tem esse facão também, porque apesar da altura ele não é muito lento, então pode aproveitar esses passes em profundidades aí do Orediano. Então realmente seria aí uma excelente contratação. E é isso, família vascaína, foi a missão Orediano, o Luiz Melo lá na Argentina tentando convencer o jogador, já que o Vasco tá acertado aí com o Vélez Sarsfield, né? Eu acho, cara, que é um ponto muito interessante pro Luiz Melo colocar. O futebol brasileiro é um nível muito competitivo dentro aqui do sul-americano, né, dos países sul-americanos, é a melhor liga, sem sombra de dúvida, e eu acho que se ele se destacar aqui no Vasco, claro que esse é o sonho de todo jogador sul-americano, a gente vê que os jogadores brasileiros sonham muito com a Europa, e é o sonho do Orediano com certeza. Se ele se destacar aqui no futebol brasileiro, com certeza ele vai pegar um mercado aí muito melhor, um time muito melhor no futebol europeu. Então acho que ele tem que entender dessa forma, é um passo aqui pro Vasco da Gama, não é o passo que ele quer, que nesse momento ele quer o futebol europeu, mas é um passo interessante para ele, vai jogar por uma grande torcida apaixonada, que pode sim levar ele aí a um mercado muito melhor no futebol europeu, se ele destacar aqui no futebol brasileiro e numa grande camisa que é o Vasco da Gama, a nossa paixão, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.